Deuteronômio, capítulo 28, a partir do primeiro. E o texto vai dizer: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, assim como as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Você pode repetir isso? Em tudo. Meu Deus, como foi alto, hein? Vamos lá, gente, repete. Em tudo que fizerem, em tudo que fizerem, vocês serão abençoados. E eu falo hoje com você, querido, sobre o código da bênção. Esse texto é como o código da bênção. Quem gosta de bênção, querido? Bênção é maravilhoso, amém? Todos nós desejamos e queremos, sim. Mas existe um caminho ideal. Existe uma rota certa. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas mais desejam facilidades. Sempre teve, mas hoje nunca vi tanto. Um jeito mais rápido, que dá menos trabalho. Um atalho. Como eu consigo fazer isso mais rápido? Como eu consigo prosperar mais rápido? Eles leem livros, fazem cursos, mentorias. Tem gente que paga $1.000 para ter 30 minutos de conversa com alguém. Pessoas pagam dezenas de milhares, dezenas de mil para terem 1 hora com alguém, para tentar descobrir o segredo do sucesso. Como ser mais próspero, como crescer ainda mais. E Deus já revelou na sua palavra lá atrás o código da bênção. No tempo que Moisés está encerrando a sua liderança, ele apresenta ao povo 2 caminhos: o da obediência e o da desobediência. Você ler mais à frente, você vai ver também o que acontecerá para aqueles que desobedeceram. Fato, sim, esse texto foi direcionado para o povo de Deus, mas o princípio é o mesmo, querido. O princípio continua de pé. Obediência sempre será um princípio. Você ama ao Senhor? A palavra diz que aqueles que amam o obedecem. Aquele que ama a Deus obedece a Ele. Então o segredo, querido, nunca foi sorte, nunca foi só estar no lugar certo, mas foi obedecer a Deus, foi sempre obedecer. Então a bênção não é resultado do acaso, mas consequência de uma vida alinhada com Deus. Se uma vez eu entreguei a minha vida e eu caminho, querido, em obediência, e quando eu falo em obediência, não é eu tentar com a minha força cumprir toda a lei, que nós não seremos capazes. Mas, querido, aquele que caminha em obediência, todo dia é um dia de conversão.
Você está aqui comigo? Para aquele que caminha em obediência todos os dias, é um novo dia de conversão. É um novo dia para realinhar minha rota. Eu estou caminhando, eu estou sendo obediente a Deus. Se não estou, querido, esse é mais um dia para conversão, convergir a minha rota, realinhar a minha direção. Então a bênção começa quando nós ouvimos a voz de Deus. E o texto vai dizer: se atentamente ouvires, se deres ouvido. Você já deve ter ouvido da sua mãe: você não está me ouvindo, você não está me dando ouvidos. Não sei se é só lá em casa, deve ter mais alguma casa aí que tem alguém que não dá ouvidos. E a palavra, Deus vai dizer: se vocês me ouvirem atentamente. Isso quer dizer que existe uma voz. Existe uma voz que direciona. E a palavra vai dizer: se me ouvires atentamente, se derem ouvidos. E no hebraico a ideia de ouvir com atenção é colocar em prática. Porque parece que muitas vezes a gente reclama dos nossos filhos, mas Deus fala: entra aqui e sai do outro lado. É só comigo, não? Deus está falando. Deus está falando e parece que entra aqui e sai do outro. Não estamos dando ouvido e o sentido é colocar em prática. Se me ouvires atentamente, vós praticareis. Tem hoje muita gente que quer ouvir promessa, querido. É muito bom ouvir, né? Promessa boa, né? Você vai ser grande nessa terra. Você vai ser próspero. Você terá uma grande e maravilhosa casa como você sempre sonhou. Você terá vários carros. Querido, isso é bênção, amém? Recebe aí, querido. Se você crer, recebe. Mas não é só, querido, ouvir a promessa que a nossa vida mudará. Não é só ouvir da boca de alguém ou de um homem uma promessa que essa acontecerá, querido. Mas se nós ouvirmos da boca de Deus, por mais que seja uma pequena palavra, essa sim será uma bênção transbordante para nós. Muita gente quer ouvir promessa, mas poucos querem ouvir direção. Então Deus não procura pessoas emocionadas. Deus não procura pessoas apaixonadas. Paixão vem e vai. Você lembra quando você foi apaixonada por aquele rapaz? Olha aí, tá vendo? Você disse: por esse eu me dou a minha vida. Ou então você: por essa eu faço qualquer coisa. Você nem lembrava, estava em paixão, vai e vem. Paixão vem e vai. Deus procura, sabe o quê? Pessoas obedientes. Pessoas obedientes. Então quem aprende a ouvir a Deus evita muitos sofrimentos. A voz de Deus sempre nos conduz para lugares melhores. Em João 10, 27 vai dizer que o apóstolo João escreve palavra de Jesus. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então a obediência atrai o favor de Deus. E o texto continua dizendo: se ouvires atentamente e guardar todos os mandamentos. A obediência nunca foi um peso. A obediência sempre foi e sempre será uma proteção. Você quer viver protegido? Quem já leu o Salmo 91? Ou já ouviu? Tem muita gente que tem o Salmo 91, a Bíblia aberta em casa, e o Salmo 91 está bem amarelinho, está
tamanho dessa xícara aqui. E o texto vai dizer que aqueles que habitam na sombra do Onipotente descansará. Sim, é verdade que existe descanso em Deus. Em Deus existe o verdadeiro descanso, mas é para aqueles que habitam nele. E habitar, querido, não é ir um dia e no outro ir para outro lugar. Quantas casas você habita? Quantos aluguéis você paga nesse lugar? Apenas um, né? Amém? Misericórdia, né? Um já está difícil, imagina mais de um. Então, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, a obediência, querido, é estar nele, é estar protegido. Então, todas as vezes que Deus estabelece um princípio, Ele está preservando a nossa vida. É amor, é favor. A obediência libera aquilo que o esforço humano nunca consegue produzir. Você viu todas as bênçãos aqui que nós lemos. Para aqueles que obedecem, querido, tudo dá certo. E não estou falando sobre não ter sofrimento. Nessa terra nós passamos por aflições. Mas mesmo na aflição, mesmo na adversidade, aqueles que obedecem são alcançados pela bênção e pelo favor de Deus. Imagina Noé construir uma arca quando ninguém acreditava. 100 anos construindo algo que nunca existiu na terra. Quem de nós faremos algo parecido? Por menor que fosse. Muitas vezes nós ouvimos Deus falando ao nosso coração: faz isso. Algo que ninguém nunca fez, a gente duvida. Isso deve ser coisa da minha cabeça. Não pode ser Deus. Isso nem existe. A arca também não existia. Nunca havia chovido na terra. Abraão saiu sem saber para onde ia. Deus disse: só pega o teu filho e sacrifica ele para mim. Deus não falou qual era o lugar, só disse: vai, e eu te direi aonde será. E Abraão obedeceu, levou Isaac, chegou ao monte. Isaac olhou, viu o cutelo, viu a lenha, viu todos os itens para o sacrifício e não viu quem seria sacrificado. Ele pergunta ao pai: estou vendo tudo, onde está o cordeiro? E Abraão olha para ele, deve ter visto ele com as orelhinhas fofinhas, repleto de lã. Disse: o Senhor proverá. Deus proverá o cordeiro para si. Querido, é muita obediência, é muita fé. Muitas vezes nós queremos obedecer a Deus entendendo tudo, querendo entender o caminho inteiro. Deus, como será? Como será no final? Deus só disse: vai, querido, vai. Deus proverá. Quando você vive, as bênçãos não apenas vêm, elas nos alcançam. Aqueles que obedecem, aqueles que guardam, o texto vai dizer que todas estas bênçãos virão sobre ti. Então, querido, não é necessário correr tanto atrás de oportunidades. É de oportunidades que você precisa nesse lugar. Deus proverá. O que é que você precisa nesse lugar? Obedeça a Deus e Ele proverá. Ele abrirá portas. Ele proverá o pão para a sua mesa. Ele proverá, querido. Ele proverá.
Então aqui Deus diz: quando você vive em obediência, a bênção corre atrás de você. É muito bom ser alcançado por essa bênção. Isso não significa, querido, que existe ausência de lutas. Não significa que existe ausência de adversidade. Ela está aí, está à nossa porta batendo. Mas em seguida, a bênção de Deus está correndo atrás de nós para nos alcançar. Se você, querido, olhar para a sua vida, olhar como você chegou, como você está aqui hoje, eu tenho convicção que você vai concordar comigo. E você dirá assim: só poderia ter sido Deus. Só poderia ter sido Deus. Olha tudo o que eu vivi, olha onde eu estou. Só poderia ter sido Deus. Só poderia ter sido a bênção dele. Então Deus quer abençoar não só uma área, mas todas as áreas da nossa vida. E o texto vai dizer: bendito serás na cidade, no campo. Deus abençoe, querido, o seu trabalho. Ele abençoa onde você mora, onde você serve. Bendito o fruto do seu ventre. Há uma bênção liberada, não só para você, mas para a sua família, para os seus filhos, para a sua descendência. Bendito é o teu cesto e a tua amassadeira. A tua provisão já está preparada. O teu emprego, o teu trabalho já está preparado. Já está preparada a provisão para as suas finanças. Se você crê, diga um amém, querido. Há provisão preparada para nós. Bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair. Deus cuida de tudo, meu querido. Deus cuida da sua entrada, Ele cuida da sua saída. Ele está cuidando de tudo. A maior bênção não é a que Deus dá, mas é a presença dEle. Porque se não existisse a presença, jamais existiria a bênção. Como existiria a provisão sem a presença de Deus? Deus se apresenta algumas vezes na Bíblia como Pai. Como existe provisão sem a presença do Pai? Como existirá a provisão sem essa presença? Por isso a presença, querido, é tão mais importante do que a bênção. E é sobre isso, meu querido, é sobre esse ponto que eu quero que você guarde em seu coração. Bênção é maravilhoso, nós concordamos com isso. Cada um de nós precisa de algum milagre em uma área da vida. Mas melhor do que as coisas que Deus pode dar, querido, é a sua presença. Bem maior, bem melhor do que qualquer milagre que Deus possa fazer, melhor é a presença dEle. É muito bom saber que existe um Deus poderoso que nos ama e deseja relacionamento. Ele não só deseja que você fale, Ele não só deseja te ouvir, mas Ele quer que você o ouça também. E eu não sei, igreja, se você já teve uma experiência de ouvir Deus falar. É engraçado que algumas pessoas não sabem dizer: eu ouvi Deus, mas não sei explicar como. Deus fala de diversas maneiras. Elias estava lá, correu, fugiu, estava numa caverna, e de repente veio um vento muito forte, veio uma tempestade, mas de repente veio uma brisa suave, e ali Deus falou com ele. Deus pode, querido, falar por meio de uma tempestade. No inverno, no verão, na primavera, não importa a estação, Deus está falando. Deus está bradando.
dando. E algumas vezes nós estamos correndo tanto atrás dessa provisão, atrás dessa bênção, e Deus está falando: oh, ei, oh, calma, filho, calma, eu estou aqui, eu estou contigo, eu não esqueci de você, eu te amo. Talvez essa seja a frase que hoje nós precisamos ouvir de Deus: eu te amo. Eu enviei o meu único filho para morrer por você. Põe-se de pé, querido. Por favor, coloque-se de pé. A nossa oração hoje, igreja, é para que isso seja uma realidade. A nossa vida seja uma vida de total entrega ao Senhor. Eu sei, não é tão fácil. Falar é bem mais simples. Muitas vezes nós precisamos entregar, deliberar, entregar por partes. Se você nunca conseguiu entregar tudo da sua vida ao Senhor, experimente entregar algumas áreas. Você sabe qual é a área que você precisa entregar ao Senhor. Experimenta entregar algumas áreas que você fechou, que você isolou, para que ninguém acessasse. E Deus, Ele não vai arrombar a porta desse lugar. Ele fala em sua palavra que Ele bate a porta, e se você abrir, Ele entrará. Deus não é, querido, um assaltante. Deus não é invasivo. Ele é um Deus de amor, um Deus de graça. Ele deseja que você abra a porta do seu coração para que Ele entre e faça morada em você, e mude e transforme a sua vida, começando por dentro. A verdadeira e real mudança cristã não é externo primeiramente. O externo provavelmente será a última coisa a ser mudada. Primeiro Deus te muda por dentro. Muda a sua forma de falar, muda a sua forma de reagir, muda a sua forma de pensar. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, diz: ó, nós temos a mente de Cristo. Existe sim, é possível pensarmos diferente, é possível gerar em nossa vida, querido, a partir do pensamento, uma nova atitude, uma nova ação. O problema é que muitas vezes nós estamos pensando as mesmas coisas que pensávamos 10, 20 anos atrás, e não estamos enchendo a nossa mente de coisas novas, como a palavra nos ensina em Filipenses 4. Nós vimos nos estudos do GC essa semana passada. Experimenta ler Filipenses 4, do 6 ao 8. O texto vai dizer assim: tudo que for puro, tudo que for verdadeiro, tudo que for de boa fama, tudo que houver algum louvor, é nisso que nós devemos pensar. E algumas vezes Deus libera uma palavra para nós, aí vem o enviado e diz: será? Você já passou a duvidar? Se Deus, meu amado, já liberou uma palavra para a sua vida, é sobre essa palavra que você andará. Como Pedro, que caminhou sobre as águas, e na verdade Pedro não só caminhou sobre as águas, ele caminhou sobre a palavra de Jesus. Jesus disse para ele: vem, e Pedro foi, e ele caminhou sobre a palavra de Cristo. Para de caminhar sobre a sua palavra,
Para de caminhar sobre as suas ideias. Para de caminhar sobre aquilo que você acha que é o melhor para a sua vida. Eu venho aqui, querido, com muito temor, como ministro da palavra, do Evangelho, para te dizer com plena convicção: aqueles que obedecem, aqueles que perseveram, aqueles que continuam, são mais que felizes. Aqueles que perseveram na palavra, na direção que Deus dá, são mais que felizes. Experimenta viver isso, querido. É muito mais do que ter uma conta cheia de dinheiro. É muito mais do que ter apenas as contas pagas. Você deve estar pensando, né? Porque você não faz ideia, né, pastor? É tão bom ter conta paga, né? Mas, meu querido, a presença é muito melhor. A obediência a Deus é muito melhor. Eu quero que você, nessa noite, feche os seus olhos. Quero ter mais um tempo de oração contigo, meu querido. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Deus, nessa noite, é nesse lugar que nós queremos habitar. É na tua presença, Senhor. É diante de ti, é na tua presença. Para que nós possamos ouvir a tua voz atentamente, dar ouvidos à tua voz e desfrutar, Senhor, dessa promessa, como nós lemos nesse texto. Para todos aqueles que ouvem atentamente, guardam os mandamentos e guardam a direção, sobre cada um virá bênção sem medida. Nós seremos a cada dia alcançados por tua bênção e tua misericórdia mais uma vez, Senhor. E nessa noite eu oro por cada vida, eu oro por cada coração aqui aberto e entregue ao Senhor. E eu, em nome de Jesus, libero, profetizo uma palavra que as bênçãos do Senhor alcançarão cada um que aqui está. Cada um daquele que proferiu, que creu na tua palavra, que decide obedecer, que decide caminhar, Senhor, na tua presença, que decide caminhar em obediência, que crê nos teus princípios, que põe-os em prática. Sobre cada um deles virá uma bênção extraordinária, porque é assim que o Senhor é. O Senhor não é mesquinho. No teu reino é um reino generoso. O Senhor deu o seu melhor para nós. O Senhor deu o seu único filho, o teu unigênito, que hoje se tornou um primogênito, porque nós hoje, por meio da obra de Cristo, recebemos o direito de nos tornarmos filhos. E eu oro ao Senhor nessa noite, se há alguém que não fez essa entrega, Pai, que essa seja a noite, que esse seja o momento de uma entrega verdadeira ao Senhor, uma vida entregue a Ti, para que Ele viva uma vida plena no Senhor. O Senhor veio para nos dar vida, e não só vida, mas vida em abundância. Ah, Deus, muito obrigado. Nós louvamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome essa noite, e cremos nessa palavra, pois ela é fiel, pois ela é verdadeira. Não sei se aqui nessa noite tem alguém que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor. Se há alguém nesse lugar, você poderia nos dar um sinal? Levantar a sua mão e dizer assim: pastor, eu quero entregar a minha vida a Deus. E você não vai fazer isso para se tornar um membro dessa igreja, mas para se tornar um membro do céu, um filho e uma filha de Deus.
Nós temos alguém que deseja fazer isso, entregar a sua vida ao Senhor. E Deus, querido, não quer só o seu coração. Diferente do que muitos falavam lá atrás, Deus já está em meu coração. Deus te quer por inteiro, querido. Ele enviou o Filho dele para que você fosse salvo por inteiro, não por partes. Deus não enviou o seu Filho para apenas salvar o seu coração, mas para te livrar da morte por inteiro. E por isso nós nos entregamos completamente. Por isso aqui nós declaramos e verbalizamos: Senhor, a nossa vida pertence a Ti.